E falando sobre pontes, é isso que Ingo Plöger, que vai ser o novo presidente da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, pretende fazer. A gente conversou com ele aqui no Rio e ele fala sobre os próximos passos que planeja para a ABAG a partir do dia 1º de janeiro de 2026, quando passa a ser presidente da ABAG. Ele fala desse fortalecimento da agricultura familiar em comunhão com o grande agronegócio, das produções de commodities. Fala desse planejamento de fortalecer a bioeconomia dentro do agronegócio e, claro, o fortalecimento das relações institucionais, da diplomacia, para a criação, para o fortalecimento também de mercados globais. E o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News, direto do Rio de Janeiro, agora conversa com Ingo Plöger, que é um nome, uma sumidade no agronegócio. Para você que frequenta o agro, ele já é um nome muito conhecido e atualmente, recentemente, ele foi eleito o novo presidente da ABAG, ainda não empossado, né, Ingo? Vamos deixar isso claro, mas a posse acontece no dia 1º de janeiro. A gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, direto do Rio, nesse ambiente que junta agricultura convencional, agroecologia, agricultura familiar, meio ambiente e até oceanos. Qual que é a importância de já estar como chapéu da ABAG, vamos dizer aqui, mas mais do que isso, estar como um membro do agronegócio, circulando nesse tipo de evento aqui? Como que a gente consegue aproximar o agro mais convencional, o agro das grandes commodities, com essa agenda aqui que tem tudo a ver? A gente precisa começar a criar mais essas pontes, né? Obrigada pela disponibilidade, Ingo. Muito obrigado, Mari, por este papo, este convite que você está fazendo. Na verdade, a ABAG é muito sábia ao eleger um presidente, dar um tempo para a posse e não fazer de imediato. E no nosso caso, eu já faz tempo que eu faço parte da equipe do Caio Carvalho, que é o atual presidente, e ele é uma personalidade incrível e nos deu muita liberdade de ação. Eu sou o vice-presidente hoje, responsável pela parte internacional, e a gente tem trabalhado intensamente juntos. E também estaremos trabalhando fortemente juntos. No ano que vem ele assumirá um conselho de notáveis do agro, com personalidades incríveis, para discutir as grandes direções, as grandes visões do agro para o Brasil e também para fora. E a constituição nossa da diretoria e da presidência tem muita continuidade, mas também tem novidades. Então, estaremos focando em um ambiente bastante competitivo, no termo nacional, muito competitivo internacionalmente, um ano de eleições, um ano de revisão de tarifas, um ano onde institucionalidade terá que ser novamente pensada. A gente reduziu muito, né, a Mari, nos últimos 1 ano, 2 anos, a institucionalidade internacional do convívio, ou com a parte como a gente viu agora na COP30, ou a gente está vendo nas Nações Unidas, e estamos tendo que fazer uma remodelação dessa institucionalidade, o que neste momento nos causa muitas inseguranças, mas, Mari, por outro lado, nos dão grandes chances. Talvez a gente possa corrigir coisas que já na época não gostávamos, porque eram injustas. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, assim. Quem me acompanha aqui na Jovem Pan, nas outras plataformas, eu sempre sou otimista. Eu acho que é importante a gente manter o otimismo para o futuro, sobretudo olhando para o agro brasileiro, que o mundo está sedento pela gente. E não estou falando somente das commodities, carne, soja, milho, mas de entender a tropicalização, e a minha pergunta vai nesse sentido, de entender a ciência agronômica brasileira, que é completamente relevante para a América Latina como um todo. Então a gente não está falando de um país isolado, a gente está falando de bloco, a gente está falando de influência.
O que vocês, dentro da ABAG e nesse ambiente internacional do qual você circula, Ingo, tem percebido dessa união entre uma agenda agroambiental e essa aptidão do Brasil, então, se colocar mais dentro se promover mais e melhor na comunidade internacional? Porque é isso. Ao mesmo tempo que a gente vê uma UDR que pede mais comprovações, exigências sobre rastreabilidade, eles, pelo que eu percebo, eles também estão querendo entender mais o nosso mundo. Não é só impor por impor, mas é uma imposição que pelo menos abre uma porta de diálogo, abre uma porta de entender essa tropicalização. É nesse sentido? É esse tipo de diálogo que vocês vêm tendo? Aí outros países vêm, como é o caso agora no Rio, e diz assim, caramba, como é que vocês estão fazendo isso? Isso aí eu não entendi, você pode explicar? E quando a gente explica, eles abrem os olhos e falam, uau! E como é que vocês financiam? Aí a gente começa a falar das cooperativas de crédito. Eles falam, puxa vida, mas isso é difícil de fazer. Eu falei, mas nós temos, certo? E como é que funciona? Então, temos um monte de soluções e nós temos um hábito que não é muito bom, e a gente critica a gente muito mais do que deve. Sim. Mas o agricultor também chora, não é? Então, esse é o momento agora, como você, é para sorrir e trazer mais esperança para nós em tempos mais difíceis. Exato, e aí eu só volto então na questão dessa aliança então entre falar mais do agroambiental, mostrar esse agroambiental para quem está fora do Brasil, como que vem se aproximando essa aliança, sem deixar o produtor para trás. Porque uma das coisas que a gente tem ouvido muito aqui, essa semana, na conferência da OCDE, é esse lugar de que o produtor rural precisa estar incluído nas discussões, né? Nos novos arranjos de produção, de financiamento, nas decisões do futuro. O produtor precisa estar à mesa, né? O produtor está à mesa nessa discussão agroambiental com a Europa, por exemplo, ou é só de instituição para instituição? Quanto que a gente realmente também está conseguindo colocar produtores e produtoras rurais do Brasil como protagonistas dessa economia tropical que você falou? Pois é, Mari, essa discussão foi fascinante com a OCDE, porque aí você percebe que há um pensamento ainda antigo. O produtor rural é aquele que está trabalhando, é pobre, não tem condições e a gente tem que ajudar. Esse é assim, a matriz. E a gente diz assim, e o Paulo Protaso, que estava lá, colocou uma frase assim de impacto, falou, não tem diferença nenhuma entre o rural e o urbano. E está todo mundo usando a internet, está todo mundo olhando o Netflix, e qual é a diferença? E aí deu um choque em todo mundo, falou, é verdade. Quer dizer, está todo mundo olhando. E a parte da globalização, ela está na nossa mão, ela está na mão do pequeno agricultor, do grande agricultor. Aí entrou uma discussão cultural. E aí veio um outro falando assim, vocês viram o seriado do Yellowstone? Todo mundo viu. Falei, pois é, você vê como os americanos estão preocupados em perder a cultura do cowboy, dessas coisas todas. Então nós estamos compartilhando uma dor deles. Aí um outro falou assim, mas chama eles para Ribeirão Preto, ou chama eles para AgriShow, ou chama eles para Barretos para participar do nosso show. E é verdade, cada vez mais você vê essa integração, é uma conjugação, e o urbano e o rural, essa diferença ela está se mesclando pela parte da comunicação, ela está se mesclando pela parte da gente estar vivenciando o outro na sua frente. Então, nós temos uma nova realidade nessa circunstância. A Europa, com o EUDR, fez um erro estratégico gigantesco de internacionalizar os seus problemas do Green Deal. E a CBAM, a mesma coisa. Eles não vão conseguir sustentar isso. Então, vão postergar esse ano, vão postergar o ano que vem e não vai dar certo. Porque eles autoalimentam uma inflação, autoalimentam uma circunstância de não competitividade lá dentro. E eu, Mari, sou um convicto democrata, e democracias se faz por ter opções. Não tem democracias que não tenham um mercado livre, onde você compete. A gente quer competir. A gente quer competir em campos iguais. Fair play. É isso. Não jogo que o justo. gol deles seja pequeno em plano inclinado, aí não dá. Né? Nem com o Neymar.
Né? Então, o que a gente quer? A gente quer fair play. E a gente quer convencer eles, essa conversa que a gente está tendo aqui também, diz assim, abra e você vai ver que vamos ter para todos. O teu agricultor vai sofrer no começo, como nós também sofremos com outras coisas, em tecnologias, na parte de veículos, mas a gente ganha no todo. O Brasil hoje não tem uma indústria automotiva própria, né? E daí? Estamos piores ou melhores? Estamos bem, não estamos mal. Porque tem brasileiros desenvolvendo engenharia automotiva para grandes multinacionais. Que bom que esteja, sem problema. Né? Assim como estrangeiros estão trabalhando no agro lá fora com a gente em várias coisas. Então, o mundo vai se tornando cada vez mais cooperativo. O que a gente tem que ver, sim, é que essa cooperação seja legítima e não nos impeçam em muitas coisas onde a gente é bom mesmo. Claro, com certeza, com certeza. E só pra gente encerrar, então, que nosso tempo já estourou, mas eu vou aproveitar aqui. Você falou um pouco dessa estratégia para sua presidência, né, na continuação desse trabalho que você já vem fazendo como vice-presidente, mas o que a gente pode elencar como talvez 3 campos prioritários da ABAG, junto com o Caio Carvalho, como você falou, né? O que esperar da ABAG? A ABAG, para quem está assistindo aqui e não é do agro, a Associação Brasileira do Agronegócio. É uma das entidades principais, se não a principal, que congrega os setores, diferentes frentes, né? Porque o agro tem vários braços, né? Isso vai se destrinchando. Então, insumos, máquinas. E é isso, é um novo momento para o agro brasileiro, é um novo momento para o Brasil dentro dessa agenda que é COP30, que é palco para a OCDE, que fomos recentemente, né, assim, recebemos G20. O mundo, de fato, está olhando para o Brasil como nunca. Como que vocês então olham isso para a ABAG e o que seriam essas 3 prioridades, de fato, pelo menos nos 2 primeiros anos, seus 2 primeiros anos ali na ABAG? Olha, eu vou dar continuidade com os colegas fortemente na biocompetitividade. E ela começa no nosso próprio campo para tirar os elefantes da sala. Nós temos um monte de elefantes na sala. Só tirando ali, a gente vai deslanchar. Isso é muito importante. A segunda é continuar a constituir alianças. Alianças com as entidades, as pessoas, as empresas que estão contribuindo nessa parte da biocompetitividade. Então, nós temos que trazer as regiões brasileiras mais próximas. Nós estávamos falando do norte, do nordeste, do sul. Temos que trazê-las mais próximas. Por outro lado, temos que trazer parceiros da América Latina, da África, da Indonésia, da Austrália mais próximos. Trazer essa questão com uma aliança. E, por fim, ciência e tecnologia, dentro da parte da bioeconomia, da bioagricultura, ela tem que ser compartilhada, não podemos fazer isso sozinhos, a gente tem que fazer isso com muitos outros. Então, aqui na COP já houveram os primeiros avanços, o próprio Roberto Rodrigues falou com a Austrália, a BAG tem o próprio projeto de Tropical Science para a gente buscar mais essa união. Aí o entendimento começa a trabalhar. E fundamental para nós é a aliança com o jornalismo. Nós, a BAG, fazemos 1 a 2 seminários por ano com os jornalistas. Para quê? Para que a gente possa, em conjunto, trabalhar as grandes questões do entendimento, porque o agro, a parte ambiental, a parte da indústria. Mário, só para você ter uma ideia, nós temos convicção de que o Brasil hoje tem uma agroindústria a céu aberto. Nós temos mais CAPEX no campo do que nos nossos galpões. Isso é um novo conceito, a gente tem que trazer a indústria junto com a gente. A gente tem que trazer os bancos junto com a gente, as seguradoras junto com a gente, para entender essa parte. E aí o jornalista, que às vezes só cobre uma parte ou cobre outra, como é que ele entra nesse entendimento? Nós temos que conversar mais com essa parte do jornalismo. E por isso sou muito grato para a gente estar aqui usando o prestigioso canal da Jovem Pan e a sua pessoa para
dinamizar esse diálogo. É isso, exatamente. Inclusive, esse ano foi sobre mercado de carbono, que é né, essas oficinas que vocês fizeram da BAG para jornalistas. É isso, entender, desmistificar e pensarmos juntos, né? Que no final das contas é a coletividade. Ingo, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que após a sua posse a gente possa ter uma nova conversa, então, também. Com certeza. Muito obrigado, Mari. Muito obrigada. Parabéns à Jovem Pan e à sua pessoa.